Olá, pessoal. Bom dia. Vocês me escutam? Se alguém puder dar um retorno aí dizendo se está me escutando, por favor. Tô sim, professor. Bom dia. Opa, obrigado, Alisson. Valeu, Rogério. Então vamos para mais um encontro aí do Clube das Sinapses. Hoje um tema que eu sempre gosto de trazer ele para os alunos, assim, quando eu dou aula de psicofarmacologia, e não tinha trazido aqui ainda, e eu acho que ele é muito atual, muito importante, assim, traz reflexões interessantes, que é a medicalização da vida, né? E hoje eu estou aqui num lugar diferente, aqui no meu canto, na editora Juriti, onde eu costuro meus livros, para quem não conhece, faço alguns versos, uns poemas, vivo uma poesia aqui diferente. Quando eu quero recarregar as baterias, eu venho para cá um pouquinho, sempre. E hoje a aula vai ser daqui. E alguns recadinhos antes de começar, para quem está acompanhando aí há mais tempo, né? O clube aqui dá a possibilidade de certificados, né? Certificado de horas, tal. E agora eu estou fechando a primeira rodada de certificado. A ideia é ser a cada semestre o certificado. A gente vem desde o ano passado e eu não tinha feito isso ainda, mas eu vou fazer agora. E daí depois a ideia é seguir sempre com o certificado certinho, a cada semestre. O Léo tá falando que ali tá dando um ruído junto com a minha voz. Será que é para todos ou é só para o Léo? Se alguém puder confirmar, que aparentemente Aqui tá normal, professor. normal? Show, obrigado, Alisson. De repente é aí, Léo, algum contato, alguma coisa, se tiver de fone, principalmente. Então, sobre os certificados, como eu vinha falando, né? E agora eu vou fechar a primeira rodada. A ideia, pessoal, é dar os certificados para quem assistiu mais de 80% dos encontros, tá bom? Daí vai ganhar certificado completo, não só dos encontros que assistiu, mas de todas as horas. Por exemplo, hoje aqui a gente está fechando com esse aqui 14 horas, né? Aproximadamente. Às vezes um pouco mais. Mas então, para quem tiver mais de 80% dos encontros, e mesmo quem não assiste aqui online agora, ao vivo, tem o pessoal que assiste depois gravado, sempre na descrição do episódio no YouTube tem o link com o formulário de participação ali, de presença. Então é só preencher esse link que mesmo assistindo depois, também vai contar como presença e depois tem acesso ao certificado. O certificado, às vezes, para alguns alunos de graduação, tal, pode ser importante em relação àquelas horas complementares e tudo mais, tá bom? Então, só dando esse recadinho aqui para vocês. Dando um outro recadinho também, que já vai estar provavelmente acontecendo aí no próximo encontro, que eu tive uma ideia interessante, pessoal, pelo menos para mim, eu acho interessante, espero que para alguns de vocês também seja. É que eu sempre tive curiosidade pela vida de alguns cientistas, assim, eu gosto muito de biografias no geral, não só de cientistas, né? Tanto de ler livros, ver filmes, mas cientistas também, né? Então, volta e meia tem filmes sobre a vida de alguns cientistas, eu acho muito massa assistir e tal. E daí eu pensei, pô, daria para trazer isso aqui para o Clube das Sinapses, né? Volta e meia, falar sobre um cientista, apresentar a vida dele de uma forma assim diferente, não só as descobertas científicas, mas de uma forma olhando o lado humano mesmo, a pessoa por trás do cientista, algumas curiosidades e tal. Então vai ter isso também aqui que eu estou chamando de sinapses biográficas, né? Então a gente tem as nossas aulas aqui, né? Normais, vamos dizer assim, em que a gente trata temas diferentes. Tem o Synapses Journal Club, que eu trago aqui um artigo científico para a gente discutir ele, né? Eu apresento e a gente discute ele. A gente já teve dois artigos científicos, né? Um comparando o nosso cérebro com o universo, as galáxias, o outro falando do uso de psicodélicos no tratamento do alcoolismo. E vamos ter também, então, as sinapses biográficas e o próximo encontro, possivelmente, já vou trazer aí a vida de um cientista para a gente trocar uma ideia. E eu pretendo, assim, até uma forma de homenagear, começar com um cara que tem uma importância muito grande na minha vida científica, né? Eu chamo de meu avô científico, e é um cientista extremamente importante no Brasil e no mundo em relação aos estudos da cannabis, que é o professor Elisaldo Carlini, que faleceu aí tem uns 2 anos e mais, talvez 2, 3 anos. E eu vou trazer ele, falar muito, poucas pessoas, né, que não são do meio canábico conhecem a vida desse cientista e é uma vida assim extraordinária, sensacional, né, com uma vida dedicada à ciência e a causas humanas. Então eu quero trazer aí já dando um spoiler aqui para vocês, tá? E hoje a gente está chegando aqui, pessoal, no 10º encontro, né? Esses números redondos assim, ah, faz a gente às vezes pensar alguma coisa e eu tava, né, fez eu refletir, pô, 10 encontros já, que massa, porque
Eu lembro, né, quando eu tava com essa ideia na cabeça, fiquei acho que um ano com ela na cabeça, e começa, não começa, e correria, Rafael, não dá, tal. Até que, pô, vamos começar mesmo, do jeito que dá. E estamos aí já, 10 encontros, daqui a pouco vai fazer um ano. Então, estou bem feliz porque ao longo desses 10 encontros a gente discutiu tanta coisa diferente, assim, tanta coisa que eu tive que estudar, aprender um pouco melhor. E isso é bom, né? Tira a gente da zona de conforto, assim. Quando eu fui apresentar aquele artigo da comparação do cérebro com as galáxias, por exemplo, uma coisa bem diferente e que eu curtia, tinha vontade, daí o encontro aqui foi uma desculpa, vamos dizer assim, entre aspas, para eu mergulhar de fato naquele estudo. E teve várias outras situações, assim, né? Quando eu fui apresentar aqui sobre a arte e neurociência, né? O que a neurociência diz sobre a prática artística e a contemplação artística, né? Eu sabia de algumas coisas, mas nunca tinha organizado os pensamentos de uma forma assim sistematizada, com estudos mesmo. Então, eu aprendi muito ao longo desses 10 encontros. Hoje, o 10º encontro, né? E espero que vocês tenham aprendido aí também, feito boas sinapses. Eu, com certeza, tenho feito várias sinapses aqui e tem sido bem prazeroso, assim. Eu sinto, esse é um momento para mim de prazer e da aula, né, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, sobre o que eu acho legal e sobre o que as pessoas estão aqui, que a gente tem em comum e gostamos também. Então tem sido bem bacana. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar antes de a gente começar. Bora começar nosso encontro de hoje naquele mesmo estilo, né? Eu vou falando aqui algumas coisas, abro para a gente compartilhar algumas discussões. Vocês podem participar abrindo câmera, microfone ou participando através do chat aqui mesmo, sem problema nenhum, tá bom? E fiquem bem à vontade. Enquanto eu estiver falando, inclusive, se vocês quiserem colocar alguma coisa no chat aqui, vão colocando. Depois eu dou aquelas pausinhas estratégicas para a gente falar melhor sobre isso, tá bom? Então hoje, bora compartilhar aqui a tela com vocês. Preciso só que vocês me confirmem que estão vendo a minha tela, por favor. Sim, está aparecendo. Tá, tá bom, então. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre esse tema que eu considero extremamente importante, que é a medicalização da vida, né? Eu dei aqui um subtítulo, a psicopatologização da existência e a normalidade sob prescrição. Como eu já disse, né, eu trago esse tema quando eu tenho aula de psicofarmacologia com os alunos, sobretudo os alunos da psicologia, porque eu acho que é um tema que ele é atual há muito tempo e aparentemente tem sido cada vez mais atual e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. E quais as sinapses que a gente vai fazer hoje, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a medicalização, né? Esses conceitos, medicalizar a vida, psicopatologizar a existência, o que que significa, afinal, esses conceitos, né? Quem define o que é normal, né, pessoal? Quais histórias, interesses por trás dessa normalidade, entre aspas, né? E também em que situações do cotidiano a medicalização e a patologização se manifestam, quais as consequências também dessas manifestações, isso é importante, e quais são os dilemas éticos envolvidos em diagnosticar e tratar, inclusive quais alternativas a gente tem para promover uma escuta e um cuidado assim mais real. Então, são essas as sinapses que eu me proponho aqui a fazer com vocês. Espero que seja um encontro rico de aprendizado aí. Bom, seguimos aqui então. Primeiro com essa parte mais conceitual, né? Trazendo aqui a questão da medicalização. O que que é medicalização, né? Medicalização ocorre quando aspectos comuns da existência humana passam a ser tratados como doenças. É a transformação da vida em objeto da medicina. Hoje eu tenho visto muito disso, assim, pessoal. Coisas que são da vida normal, das oscilações da vida, inclusive, né? Que não são patologias sendo tratadas com medicamentos. E é isso que me traz algumas preocupações, como psicofarmacologista, né? Porque geralmente esses tratamentos estão na ordem da psicofarmacologia. E por isso trazer isso aqui. Alguns exemplos disso, né? O luto, por exemplo, muitas vezes ele é rapidamente, né, transformado, diagnosticado como uma depressão, conforme ele seguindo as regras do DSM-5, esse manual de diagnóstico, estatísticas aí que coloca as situações das doenças, né, mentais, por exemplo, a nossa, né, neuropsiquiátricas para nós.
E muitas vezes eu vejo assim, uma pessoa passando por um processo de luto, acabou de perder um ente querido ali, um mês por aí, tá triste, né? E alguém já vem assim com um antidepressivo pra essa pessoa. Caramba, né? Como que ela vai estar nesse momento se não triste? É o momento de ela estar triste mesmo. Não tem como não estar. Eu ficaria muito preocupado se ela tivesse alegre. Daí tem aí alguma coisa, né? Sendo talvez não tá normal, tá dentro de uma desregulação comportamental, né? Então, uma pessoa que acabou de perder alguém, tá triste, é a coisa mais normal do mundo. E ela tem que viver essa tristeza para passar, talvez, esse momento de tristeza e se transformar em outras coisas, né? É isso que o luto faz. E daí, quando eu chego com um medicamento ali, talvez eu prejudique esse processo. É claro, se esse processo durar muito tempo, longos períodos, anos, daí, opa, talvez tenha uma situação aí, né, a ser diagnosticada e a ser tratada. Mas na maioria das vezes não é isso, né? A gente tá com, parece que não pode mais ficar triste, mesmo numa situação de luto. Então, isso é um exemplo. Outra questão eu acho interessante esse autor aqui, Ivan Illich, né? Ele traz um livro chamado Nêmesis da Medicina. Ele fala que a medicina moderna passou a patologizar o sofrimento humano, criando uma dependência institucionalizada da saúde, né? A gente não pode mais sofrer, né? Nesse mundo instagramável aí que a gente vive, tem que estar todo mundo feliz e bem, né? Se eu tô triste, pô, eu devo estar com algum problema. É normal estar triste, né, de vez em quando. É muito normal. Claro, tem a questão de uma patologia, que é a depressão e tudo mais, mas que envolve um diagnóstico, né? Todo um trabalho que leva um tempo, também não é numa consulta de 5 minutos, né? Então, é muito preocupante essa situação da medicalização. Eu trago aqui o exemplo, eu acho legal essa analogia, que eu escutei uma vez um vídeo de internet, um rabino falando dessa questão da analogia da lagosta, né? A lagosta, pessoal, esse bicho aqui, né? Esse animal aqui, bonito. Essa lagosta, quando ela está crescendo dentro dessa casca dela aqui, essa casca começa a ficar pequena para ela. Isso gera um desconforto, muito desconforto. E daí o que que a lagosta faz? Ela se isola em algum momento ali no oceano para fugir de predadores, tal, para viver esse desconforto, esse processinho, que ela vai estar mais vulnerável, inclusive. A gente, quando está mais triste, a gente pode estar mais vulnerável também, né? E daí ela se isola, passa ali o processo dela até que ela libera essa casca e começa a crescer uma outra, né? E daí ela vai crescendo dentro dessa outra. Então, aquele desconforto, pessoal, que a lagosta sente quando começa a ficar apertada a casa dela, vamos dizer assim, é o que faz ela se transformar, entende? É o que faz ela crescer. Já pensou se alguém desse, ao momento que a lagosta começa a tirar, tomar, ter esse desconforto, se alguém fosse lá e desse um Prozac, um Rivotril para essa lagosta, né, para passar esse desconforto, ela nunca ia crescer, pessoal. Entende? Ela nunca ia passar por esse processo de transformação. Então, eu acho essa analogia muito boa quando a gente fala de medicalização da vida, porque tem coisas que a gente é parte da vida mesmo, né? Não é para ser medicado, tá? Eu tenho um livro, inclusive, agora me veio ele na cabeça aqui, eu não botei ele ali como dica. Poderia ser como dica lá no final, mas anotando vocês, se quiserem, anota aí, que é um clássico, né, da literatura, que é uma distopia e que é incrivelmente ainda muito atual, foi escrito, eu acho, na década de 30, um cara chamado Aldous Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo, não sei se vocês aí conhecem, se não conhecem, é um livro que vale a pena, pessoal, ler, né? É um clássico, tem gente que às vezes não gosta de ler muito clássico, dependendo do jeito que é escrito, mas é muito interessante, lá no Admirável Mundo Novo, que de admirável não tinha nada, né? Repita, é uma distopia. Tinha o Soma, que é tipo uma pílula lá que todo mundo tomava todo dia, o Soma. O Soma servia para várias coisas, dentre elas não sentir nada, por exemplo, não envelhecer, se eu não me engano, as pessoas lá não envelheciam. E cara, eu olho para os dias de hoje, caramba, tem muita gente tomando pílulas para não sentir nada, fazendo loucuras para não envelhecer, né? Então são coisas naturais da vida. Você sentir uma tristeza, sentir algo desse tipo, o próprio envelhecimento é natural da vida. E a gente está patologizando isso, né? Está medicalizando coisas que são naturais da vida. Então, essas questões, assim, eu acho bem interessantes de se trazer, bem importantes, né? E é assim que eu começo esse nosso encontro de hoje. Seguindo aqui ainda com essa questão conceitual, né? Psicopatologização da existência, né? É o processo pelo qual experiências humanas comuns são vistas como sinais de transtornos mentais. É o que a gente está falando aqui. Um luto, né? Se transformado em depressão, uma simples tristeza
ser transformado em depressão. Claro, aquela tristeza crônica, né? Debilitante, que perdura aí dias, meses, daí de repente pode ter um diagnóstico de depressão. Mas esse diagnóstico tem que ser feito com muito cuidado, com atenção, com instrumentos, por profissionais capacitados, né? Muitas vezes chega o vizinho, ah, a pessoa lá está com depressão. Como assim, cara? Não é assim que se tem um diagnóstico de depressão. Às vezes, numa consulta, pessoal, de 5 minutos, a pessoa sai com antidepressivo. Como assim? Em 5 minutos tem um diagnóstico de depressão, né? Uma ansiedade cotidiana, né, que a gente tem, sobretudo nos dias atuais, facilmente se transforma num transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa chega lá no consultório, ah, eu ando meio ansioso, tal, não durmo direito. Consulta de 5 minutos, às vezes, pessoal, né? A pessoa já sai lá com alprazolam, com clonazepam, né? Com Rivotril, um benzodiazepínico, um tarja preta desse forte pra caramba. Como assim, cara? Né? Se eu, quando dou aula, né, em salas de aula, eu poderia perguntar aqui para vocês também a mesma coisa. A gente está aqui em 21 pessoas. Quem aqui não é nada ansioso, não se acha ansioso, tá muito tranquilo. Poucas pessoas levantariam a mão, se é que alguém levanta a mão. Na sala de aula, ninguém levanta a mão quando faço essa pergunta. Eu mesmo, ó, eu tô valendo, eu não levanto. Eu me considero uma pessoa ansiosa. Agora, a questão é, eu me considero ansioso e eu tenho um transtorno de ansiedade generalizado, é outra coisa, né? Eu, particularmente, percebo que a minha ansiedade deu uma pioradinha depois da pandemia, sobretudo, e isso aconteceu com muita gente, né? Mas o limiar entre uma ansiedade do cotidiano e uma ansiedade diagnosticável mesmo, ele não é tão claro, muitas vezes. E por isso precisa de um cuidado no diagnóstico, né? E por isso também, por não ser tão claro e muitas vezes não ter esse cuidado, acaba se, né, patologizando questões normais da nossa existência. Não tem dúvida que tem muito mais gente tomando Rivotril do que gente, de fato, com transtorno de ansiedade generalizada, algo nesse sentido, né? Tem muito mais crianças tomando Ritalina do que crianças, de fato, com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, né? Muitas vezes simplesmente por serem crianças, né? Então isso é patologizar a nossa existência, né? Quem a gente é, transformar o que é aquilo que a gente é em uma doença, né? Espiritualidade, por exemplo, criatividade, muitas vezes confundidas com psicoses, né? E tem uma questão aí da criatividade e até da espiritualidade, né? Não precisa acreditar nisso, mas há isso. Há pessoas que têm essa conexão, né? Independente de ser algo real, o que que é real também, né? Ou não, mas que não são patologias, entende? E muitas vezes há essa confusão. Então, a gente tem feito isso, né? De psicopatologizar a nossa existência. Isso faz o quê? Reduz a complexidade do sofrimento a uma categoria de diagnóstico, assim. Frequentemente também vem junto ali uma prescrição. E eu acho que a discussão tem que ser mais complexa, mais ampla, né? Não é simplesmente, é isso, pá, pum, remédio, deu. Não, a gente não vai resolver os nossos problemas, os problemas da sociedade como um todo dessa forma. Então, o caminho é difícil. Eu tinha um professor que falava, Rafael, o que é complexo requer soluções complexas, né? A gente adora um empacotamento de uma solução simples, né, para uma solução complexa. Quantas vezes, como humanidade, a gente caiu nessa ladainha, né? Vem alguém lá, um salvador da pátria, a solução é essa. E a gente compra aquilo porque a gente quer uma solução simples. Mas não, problemas complexos como esses que a gente vive em relação à saúde mental, à nossa existência e tudo mais, requer soluções complexas também, não vai ser fácil, né? Tem esse livro aqui que eu não li esse livro, pessoal, mas eu li algumas coisas sobre esse livro, resumos e tudo mais. Ele não tem em português, esse é o problema, só em francês, pelo menos eu nunca achei em português, então esse talvez seja um problema, por isso que eu não li ainda. Eu não sei ler francês, né? O livro é O Cansaço de Ser Você Mesmo, Depressão e Sociedade, desse Alan Ehrenberg, não sei como falo esse nome direitinho. Então, nesse livro, o autor ele argumenta que a depressão não é apenas uma doença individual, mas sim um sintoma social ligado a exigências modernas de autonomia, performance, sobretudo, né? E autorrealização, aquele negócio do que eu falei do mundo instagramável, né? Tem que estar todo mundo realizado, né? Alta performance e tal. Isso tem levado a um adoecimento da sociedade, né? E ele traz reflexões muito interessantes sobre isso, assim, que muitas vezes não é psicopatologizar a existência mesmo, muitas vezes realmente está levando a um adoecimento, né? E isso eu acho que é uma discussão bem importante, bem interessante também, tá bom? Qualquer coisa, vão comentando aqui, tá? No chat, vão participando, que a gente já vai trocar uma ideia e eu vou lendo o que vocês forem colocando aqui também. A normalidade sob prescrição, né? O que que seria isso?
tanto a medicina quanto a psiquiatria, né? Que são as profissões aí que têm as licenças, as autorizações para prescreverem medicamentos, muitas vezes estão aliadas à indústria farmacêutica e passaram a definir os limites do comportamento considerado normal. Eles que dizem, isso é normal, isso precisa de medicamento. Né? Isso é um perigo. A partir do DSM-5, eu falo, né, esse último volume aí, a última atualização do Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, eu falei que a partir do DSM-5 são tantas categorias ali que todo mundo acordou com algum transtorno, se encaixando em algum ponto, entende? É difícil tu ler o DSM-5, por exemplo, e não se encaixar em nenhum ponto ali, né? Então é um instrumento que é muito criticado, inclusive, por expandir muito essas categorias diagnósticas, né? Acaba que muita gente se enquadra ali com relativa facilidade. E isso é um problema, porque cada enquadramento ali automaticamente tem uma medicação para aquele enquadramento também. E a gente não está falando de medicações que são medicações simples, são medicações com muitos efeitos colaterais, muitas vezes, que atuam no cérebro, né? São drogas potentes. A drogaria se chama drogaria porque está cheio de drogas, né? E essas drogas são drogas potentes, assim, tá? Então, a medicalização, ela contribui para a ideia de que o sofrimento deve ser eliminado e não compreendido. Tem aquele sintoma lá, aquele negócio, opa, vamos dar um medicamento para abafar isso. Mas, pô, aquilo lá está dizendo o que sobre aquela pessoa? Né? Se eu abafar aquilo ali, o que que eu deixo de enxergar? O que que eu deixo de ver? Né? Por isso que eu sempre falo, inclusive, também, pessoal, sobretudo para os alunos de psicologia, o quanto é importante quem é da psicologia entender de psicofarmacologia. E eu sei que essa é uma formação muitas vezes deficitária, porque tem muito pouco na grade, né? Ou nem tem, muitas vezes, né? E é passado assim bem rápido, porque eu preciso entender o que que é o comportamento da pessoa e o que que é efeito do medicamento para tentar entender aquela pessoa. Ou mais, o que que é uma anulação de comportamento por parte do medicamento. O que que eu não estou vendo daquela pessoa porque o medicamento não está deixando eu ver. Esse conhecimento de psicofarmacologia é extremamente importante. Eu quero trazer ele aqui outras vezes. Eu estou pensando até em fazer um curso de psicofarmacologia, que é algo que eu curto muito, né? Minha área de pesquisa, focando nisso, porque eu vejo isso como uma lacuna, assim, né? Porque se a gente não entender o que que é do medicamento, o que que é da pessoa, o medicamento ele tende a fazer isso, é eliminar, de certa forma, alguns componentes ali do sofrimento que pode ser importante. Claro, dependendo, né? Não estou dizendo que não é para usar medicamento, eu vou falar sobre isso aqui. É importante, mas usar com conhecimento, com, né? Sabendo o que está fazendo, né? Em situações específicas que ele pode ser importante. Não de qualquer jeito como está sendo agora, né? Como eu falei, tem muito mais gente tomando Rivotril do que gente com TAG. Tem muito mais crianças tomando Ritalina do que crianças com TDAH. É isso que me preocupa. É a medicalização da vida de coisas que não são patológicas, tá? Esse autor aqui, Gabor Maté, ele é um médico e autor, né, de vários livros aí, húngaro-canadense. Ele é bem bacana, assim, tem ah, muitos vídeos, produção, né, de conhecimento dele nas redes aí que são interessantes. Ele tem esse livro, O Mito do Normal, onde ele explora o conceito da normalidade na sociedade moderna, né, especialmente no contexto da medicina ocidental, que pode ser muitas vezes enganoso, prejudicial à saúde, como a gente falou. O que que é normal, pessoal? Né? Eu já tive várias questões minhas existenciais dentro dessa reflexão, assim, pô, Rafael, tu não é bem normal. E daí para pensar que é algo patológico é dois toques. E daí para começar a usar um medicamento, né? Então por que que a gente tem que caber em caixinhas? O que que é normal? Quem define o que é normal? Eu vou trazer aqui um vídeo para vocês que eu acho esse vídeo dele muito bacana, tá? Vamos ver se vocês conseguem escutar aí. Eu vou dar um playzinho aqui e vocês me dizem. Se não estiver escutando, vocês abrem o microfone e me diz, tá? Senão eu vou deixar rolar aqui. Vamos lá. One of the talks that I give is entitled The Myth of Normal, which is to say that we think that there are people who are normal over here, and then there's the pathological ones who have depression or anxiety or addiction or schizophrenia or bipolar disorder or any number of other ADHD or any number of other conditions. What I see is a continuum, that we're all on a continuum. These traits, to one degree or another, are present in almost everybody. And it's a mythology to think that there's the normal and then there's the abnormal.
Well, according to the research, the best place to be a schizophrenic in the world is not North America with all its pharmacopoeia. It's actually a village in Africa or India where there's acceptance, where people make room for your differentness, where connection is not broken but is maintained, where you're not excluded and ostracized but where you're welcomed, and when there's room for you to act out whatever you need to act out, or to express whatever you need to express. And the whole community might even sing with you or chant with you or hold ceremony with you. And maybe find some meaning in your quote-unquote craziness. So it's contextual and it's cultural. So disease is not an isolated phenomenon of an individual. It's a culturally manufactured or culturally constructed paradigm. Então, pessoal, acho legal, muito legal esse vídeo, né? Não sei se ele faz sentido aí para vocês. Ele traz ali, né? Talvez o melhor lugar para se ter esquizofrenia no mundo é num lugar onde tem um acolhimento, simplesmente, né? Onde aquilo é visto de uma forma mais ampla, muito mais do que simplesmente medicalizado, né? Certamente a pessoa que tem algum problema num local como esse, independente da disponibilidade de medicamentos, ela vai ter uma maneira mais interessante, provavelmente mais eficaz de lidar com aquilo, inclusive, né? Outra coisa, né? Esses dias eu estava lendo um artigo que falava do quão dos índices de TDAH na França e nos Estados Unidos, comparando. Nos Estados Unidos tem um índice muito alto, né? Para cima de 5%, se eu não me engano, não lembro direito. E na França, muito baixo, assim, para baixo de 1%, assim. Então, o que que tem de diferente nessas dois locais? Será que tem uma epidemia mesmo de TDAH nos Estados Unidos e na França não, por algum motivo? Ou é algo cultural, né? Como os profissionais, enfim, como as pessoas vê o comportamento humano e, consequentemente, patologizam ele e medicalizam esse comportamento, né? Provavelmente é algo cultural, como o Gabor até traz aqui, né? Então tem muito dessa questão cultural no que é doença, no que não é doença, no que deve ser medicalizado, no que não deve ser medicalizado, e dependendo do lugar onde tu tá, a tua condição vai receber um medicamento ou não, ou vai receber acolhimento, né? Ou vai receber outros cuidados mais amplos, né? Uma abordagem mais de um todo, no meio que tu está inserido. Então tudo isso é bem importante, eu acho. Ah, aqui agora eu quero fazer uma pausinha, vamos ver o que que vocês colocaram aqui, quero escutar vocês, de preferência também. Esse livro tem no Brasil, o Rogério colocou, show de bola, Rogério. Eu dou aqui várias dicas para vocês, né? A maioria delas eu dou dica daquilo que eu já vi, já li. Aqui eu vou trazer algumas dicas, inclusive, de que eu não li ainda. No final, um livro que eu não li, mas que daí eu confio, porque pessoas que eu confio me indicaram, esse tipo de coisa, né? O Léo coloca aqui, é trocar o conceito de psicodivergência para o de psicodiversidade. É isso aí, Léo. Muito, muito bacana. É isso mesmo, né? Nós somos seres plurais, né? Diversos, e é muito perigoso cair nessa questão de patologizar o que é diferente, muitas vezes, né? Até que ponto o que é diferente realmente é uma patologia, algo que merece ser tratado, né, do ponto de vista da medicina, até mesmo tradicional. Até que ponto é só uma diferença, né? É diferente, não é patologia. Então, isso é bem importante, assim. O que que é normal aí para vocês, pessoal? Quem que já se questionou sobre isso, já teve talvez até alguma reflexão, né, existencial nesse sentido. Eu já tive algumas. Hoje eu estou mais resolvido assim com isso. Hoje eu sei que eu não me conheço, né, totalmente. Eu sei isso. Mas dentre aquelas questões que me fazem às vezes um pouco diferentes, eu sou resolvido com elas do ponto de vista de que esse é o Rafael, né? E aí tem muita coisa bonita também nisso, né? De ser poeta, ao mesmo tempo neurocientista, de fazer uns projetos meio doidos, assim, estudar umas coisas que para algumas pessoas é meio de doido também, mas é a minha curiosidade, é por onde ela me leva, né? Não é uma doença. E muito menos vou tomar um medicamento para isso. Bem pelo contrário, eu gosto de explorar isso, né? E vocês, pessoal? Queria escutar aí um pouquinho, ou ler aqui, quer se manifestar? A participação de vocês é bem importante, bacana. Deixa eu ver aqui. Professor, Opa, fica à vontade, Léo. bom dia.
Bom dia. Eu acho que eu fico pensando também é um pouco, até para a gente ter essas diferenças, né, de diagnóstico em cada sociedade, eu acho que tem muito a ver também como é que a sociedade avalia certos aspectos, no sentido assim, eu acho que é multifacetado, né, assim, você avaliar uma situação de uma psicopatologia, só que a gente tem a proeminência assim do conhecimento médico, né, do ato médico, né? Então é colocar um pouco isso, né? E acaba que tudo fica a reboque da medicina, né? Então eu vou, por exemplo, se eu estou com um problema de saúde mental, vou no psiquiatra, eu tenho que ir num psiquiatra, ainda que a psicologia desde 2023, se eu não me engano, já pode fazer atestado médico, atestado por exemplo, de licença para saúde e tal. Mas, no entanto, eu sou servidor público, se eu entrar, ali só tem dentista e médico. Eu não posso apresentar um atestado do meu psicólogo. Então, assim, a consulta de 5 minutos é que vai prevalecer para eu apresentar o atestado e ter a minha licença, por exemplo. E isso, ao mesmo tempo, também tem esse problema, né? Normalmente, a pessoa fica adoecida numa situação, num contexto que ela está, que às vezes essa psicopatologia não está nela, está ali no entorno dela. Sim. E aí, quem vai ser, digamos, entrar no sistema, na narrativa do biopoder, vai ser você individualmente, né? Então, você tem um problema, né? E não as circunstâncias que está te levando ao problema está sendo avaliada, né? E o ato médico vem nesse sentido, né? E te coloca numa situação, te começa a medicar. Às vezes, muitas pessoas entram nisso na vida sem precisar e nunca mais saem, né? Desse Sim. processo. Então, é um pouco isso. Às vezes, o meu psicólogo ali, que está 3 anos trabalhando com uma série de questões, eu tenho que resumir aquilo numa consulta, né? Às vezes eu falo, ó, tá aqui o contato com o meu psicólogo. Se quiser conversar com ele, né? Ele vai te dar aí até pela nossa própria desconfiança natural de que, não, você não sabe nada sobre mim, na verdade, né? Então, é um pouco isso. Eu queria trazer um pouco essa dificuldade do sistema também, né? Dessas possibilidades de a gente ver outras narrativas, né? Com autoridade médica mesmo, no sentido da nossa saúde, de poder trabalhar a nossa saúde, porque eu acho que a medicina não se resume no médico, né? Então, eu acho que é um pouco isso, é pensar na noção de cuidado de uma forma mais abrangente, né? E a própria psicopatologia, eu acho que é legal também, da mesma forma que a gente vê o ato médico como problema, mas eu procuro muito buscar as opiniões dos próprios psiquiatras, né? Então, a gente tem um movimento da antipsiquiatria, eu vi, até outro dia eu vi um café filosófico, tem um muito antigo até, que a professora Ana Lopes até colocou na época, quando eu fiz o curso, né, sobre do professor Benilton Bezerra, né? Ele é um psiquiatra e coloca mesmo, com todas as palavras, que o DSM ou qualquer dessas iniciativas, o CID, eles são, na verdade, tentativas da sociedade de transferir, de criar diagnóstico mesmo, de acordo com os contextos de época, né? Então, assim, ele até coloca quase como uma pseudociência, né? Então, ele não vê como uma ciência, a psicopatologia, é um psiquiatra, né? Então, às vezes, a gente tem essas narrativas, às vezes, que mesmo vindo de lá, a gente, né, ignora e, às vezes, entra no sistema, até porque também a gente é impelido a isso, né? A gente, às vezes, não tem escolha, né? Então, eu queria trazer um pouco essa discussão, que eu acho que ela está bem no fundo aí, de uma possibilidade de a gente fazer diferente. Show, Léo, brigadão, muito bacana, muito bom. É isso, muito bom trazer esse negócio do ato médico, né? Porque eles têm esse poder, né, de indicar o medicamento, é um poder quase que não pode ser assim, ah, a gente não pode argumentar contra, né? Tipo, não, é isso, o medicamento deu, e daí a pessoa também. Por isso que eu falo da importância, né, dos outros profissionais, medicina não é só médico, eu gostei dessa tua frase de outros profissionais, psicólogos, enfim, de terem um conhecimento farmacológico importante, né? É importante porque você fala, a gente é que estudou para prescrever, então a gente é que entende disso. Eu, por exemplo, né? Eu sempre me sinto numa posição muito confortável na área da psicofarmacologia, porque, embora eu não tenha formação médica, tenho formação de farmácia e de psicologia, mas eu tenho um mestrado e um doutorado em psicofarmacologia. Então, assim, eu não tenho dúvida que eu tenho um conhecimento mais profundo do que muito médico em relação à psicofarmacologia, né? Mas eu não posso prescrever. E nem faço questão mesmo, mas eu posso
argumentar contra, né? Opa, isso aqui não tá legal, cara. Isso aqui não é bem por aqui o caminho, eu acho, né? Porque realmente tem muito disso, assim. E é muito. ah, Às vezes essas prescrições, né, não vem só com conhecimento técnico, também vem muito daquilo que a pessoa pensa em relação a algumas coisas. Por exemplo, eu vejo, né, na minha área ali que eu estudo dos canabinoides, vários médicos infantis, assim, ah, todo cheio de 9 horas para dar um CBD para uma criança com autismo, né, com transtorno do espectro autista. O CBD, cara, quem estudar o CBD sabe que o CBD isolado ele é inofensivo quase e pode fazer coisas boas ainda. Agora, para ele dar uma risperidona, um medicamento extremamente forte, entende? Ou até uma Ritalina para alguém, ele não pensa 2 minutos, entende? A receita sai assim natural. E como assim todo esse receio com CBD e falta de cuidado total com outras drogas bem mais. Então tem muito mais a ver com a cabeça da pessoa, que ela pensa sobre um monte de coisa, do que um conhecimento técnico bacana. E no caso do contexto que tu trouxe, né, Léo? Eu acho que isso acontece muito nas crianças, né? Quando criança chega no psicólogo e tal. Cara, uma criança que tem problema, esse problema muitas vezes é do entorno dela, né? Muito mais do que dela mesmo, assim, né? Tu tem que tratar o entorno, não adianta tratar só a criança. Então, isso vai bem ao encontro aí do que tu falou, eu acho. Show, Léo. Brigadão, cara. Deixa eu ver o que que o pessoal tá colocando aqui. Rogério, professor, tem algum problema dividir contigo e os colegas o PDF do livro mencionado? Eu tenho, mas sei que é delicada a questão de compartilhar material sem esbarrarmos na pirataria, por isso a pergunta. Olha, Rogério, eu particularmente nunca coloquei restrição, não. Acho que dá tudo certo. Tá? Não sei se dá para compartilhar por aqui, se der, perfeito. Se não, qualquer coisa me manda que eu mando pro pessoal, de alguma maneira, tá bom? Obrigadão, inclusive. O iPhone do Alisson, eu ia estar lendo aqui. O Alisson, normal, eu imagino ser o que é esperado que não cause sofrimento por indivíduo, mas há uma linha tênue entre onde está o problema, o ser de uma pessoa e as expectativas, padrões de sociedade. É bem isso. Tudo a gente está falando aqui, ó, pessoal, de algo que é uma linha tênue, assim, né? A gente caminha ali num cordãozinho que é muitas vezes difícil de ver mesmo, né? O que que é uma coisa, o que que começa a ser de fato uma patologia. Somos seres sociais, então, querendo ou não, Você me ajuda? é importante e evolutivamente útil Hã? estar adequado socialmente. Tem um Pra microfone, esfregar? Ó, pessoal. a Joyce esfrega. Deixa eu ver. Se eu esfregar esse. Deu. Ah, somos seres sociais, então, querendo ou não, é importante e evolutivamente útil estar adequado socialmente, verdade. Mas até que ponto isso pode se tornar prejudicial? É aquele negócio, né? Uma sociedade que está doente, eu me adequar a uma sociedade doente não é um caminho legal, né? Eu tendo a ficar doente para me adequar a uma sociedade doente. E a nossa sociedade está doente, pessoal, infelizmente. A gente está doente de várias coisas, né? Ah, tem vários problemas de fato, né, de ansiedade, depressão, né, não só, eu falei, questões da vida cotidiana, mas de fato problemas, porque a gente vive numa sociedade que a gente tem que funcionar como máquina, né, a gente tem que ser feliz sempre, e tudo isso tem um preço, né, eu tenho colegas pesquisadores que tomam um psicoestimulante para escrever artigo, né, eu acho isso muito errado, assim, eu faço uma crítica nesse sentido, porque se chegar algum momento que eu tenho que tomar um medicamento para dar conta do que eu estou fazendo, no sentido, não um medicamento porque eu tô com uma patologia, não, um medicamento para eu render mais. Cara, eu não sou uma máquina. O que que é isso, né? Eu não vou extrapolar o meu limite humano. Eu tenho um limite humano de quantos artigos eu posso produzir por ano, e tal. Eu acho que eu já passo até esse limite normalmente. Imagina ter que tomar um medicamento para isso. Então, eu acho, Alisson, que se adequar, né, foi útil até aqui evolutivamente, mas talvez a gente chegou num ponto ali da nossa existência que talvez vai ser mais útil evolutivamente não se adequar, inclusive, né? Para não adoecer. Ou a gente desenvolve uma resiliência absurda. Mas até que ponto isso pode se tornar prejudicial? Eu acho que o objeto de intervenção seria a sociedade tornar mais adequada para lidar com a diversidade. É isso mesmo. Ou seja, o objeto de intervenção é extremamente complexo, né, Alisson? Não é fácil tratar a sociedade como um todo. Então a gente está diante de um problema que é difícil mesmo, pessoal. Eu, particularmente, não tenho uma solução, a não ser pela educação, pela conversa, pela conscientização. Eu acho que esse é um trabalho que, aparentemente, sim, ao meu ver, é o que acaba um trabalho de formiguinha funcionando ainda um pouco melhor, assim. Mas não vai ter uma solução em grande escala, por exemplo, assim. Quanto mais pessoas conscientes, mais pessoas, né, educadas nesse sentido, eu acho que melhor o mundo vai ficando, assim, mais acolhidas vão sendo as pessoas, né, e menos problemas nesse sentido a gente vai tendo. Deixa eu ver, Rafael, Opa, pode colocar, Léo, fica à vontade, cara.
Não, só acrescentar, né, porque, assim, é um aspecto político, né, essa questão de, às vezes, a gente se adaptar à sociedade, né, mas a gente tem, e eu acho que aí contribui muito, né, a filosofia da diferença, aí com Foucault, Deleuze e Guattari, que realmente trazem mesmo esse conceito dessa sociedade disciplinar, sociedade de controle, né, que, de fato, a gente tem que se docilizar para, né, de certa forma, se adequar a ela. Mas, no fundo, existe um objetivo político, um objetivo ideológico, né, para a gente, de certa forma, ser, vamos dizer assim, ser encampado mesmo na nossa vida por esse processo neoliberal, esse processo de individuação até das nossas mazelas, né? E, de certa forma, o que mais se divulga também, essa questão de você se adequar socialmente, tem muito a ver também com a produtividade, com a forma de você trabalhar de uma forma mansa, né? De aceitar certas circunstâncias, né? Então, na verdade, quando você está mal, quando você tem um problema, o problema é teu, é individual, né? Então, é uma forma de controle, na verdade, uma forma de disciplina, que, na verdade, tem muito menos a ver do que você se adequar mesmo, evolutivamente pensando, né? Sim, sim. Dizendo, só fazendo parênteses. Muito bom, Léo, isso que da forma que tá bom para algumas pessoas, né? Tipo, imagina se de repente tu começa a questionar assim, pô, cara, eu acho que eu mereço 2 dias de folga na semana, né? Isso aqui tá sendo muito puxado para mim, muito cansativo. Tu começa a questionar coisas como essa, né? Começa a pensar assim em termos, pô, eu quero uma saúde mental, uma coisa mais. E daí, pô, 2 dias de folga na semana para muita gente, para muita gente não, para alguns, né? Poucos, vai ser ruim. Ele quer que tu esteja ali rendendo, se bobear, tomando um medicamento para trabalhar 6 dias por semana. Ele não entende, inclusive, é uma questão de educação, que a pessoa bem, os 5 dias, vai render mais do que a pessoa ruim 6 dias. Não tem esse entendimento, assim, é uma questão, né, que fica no raso. Mas legal tu trazer isso Os sim. estudos atuais estão mostrando Mostra isso, isso, né? claro, Inclusive. eu falo isso com base em leituras de estudos, assim. E, e daí interessa, né, certamente, essa psicopatologização de tudo, principalmente a medicalização de tudo, né? Tu medicar qualquer coisa para manter ali um rendimento e tudo mais, interessa muita gente. A Giovana coloca aqui. Obrigado, Léo. Na minha primeira consulta com o psiquiatra, tive uma experiência que me causou bastante desconforto. Senti que houve uma avaliação muito rápida. Com poucas perguntas e sem uma escuta mais aprofundada, ela já me passou uma receita de medicamentos fortes indicados para quadros de ansiedade e transtorno bipolar. Eu saí da consulta sem entender bem os critérios que levaram a essas indicações, especialmente por ser o primeiro contato e sem um histórico clínico mais detalhado. É isso, Giovana, isso acontece muito mais frequente do que deveria, entende? Um diagnóstico psiquiátrico, pessoal, não se faz em uma consulta, muito menos em uma consulta de poucos minutos, né? Tu tem que ter uma conversa, se a pessoa já vem em acompanhamento psicológico, com um profissional da psicologia, é algo multidisciplinar, tinha que ser, pelo menos, né? Deveria ser. É conversar aí, como é que tá, opa, então eu acho que essa pessoa tem depressão mesmo. Vamos medicar? Não, eu acho que é só uma fase, faz parte. Enfim, não acontece isso na maioria das vezes, e isso é um problemão, assim. Essa questão de experiência com psiquiatra, eu agora tive, né? Eu tô atendendo como psicólogo, Você está. Então, tem um paciente. Opa, tem alguém com o microfone aberto, dá uma cuidadinha aí. Qualquer coisa, se for para quiser participar com o microfone, vocês falem aí que eu paro, tá? De repente dá para levantar a mãozinha aqui também. Mas eu tive agora uma situação de um paciente, né, que ele relatou assim a experiência dele com a profissional de psiquiatria. Esse paciente com uma depressão profunda e ele faz uso de cannabis, por exemplo, né? Daí chegou na psiquiatra. E quando ele falou que fazia uso de cannabis, mudou a expressão da psiquiatra, mudou tudo, falou, a ponto de, depois de algumas conversas, algumas trocas, e a psiquiatra fala assim: não, não, se tu continuar com a cannabis, eu não posso te ajudar. Cara, como assim, cara? A cannabis pode ser o pilar que está sustentando essa pessoa, inclusive. Tirar isso de uma hora para outra pode fazer com que ela, né? Ela tinha ideação suicida e tudo mais, com que ela parta para esse ponto. Como assim? Primeiro, que a cannabis pode ser medicamento, inclusive, né? Tá, não precisa fumar, de repente dá para trocar por um óleo, tomar as gotinhas e tal. Inclusive para depressão, eu vou orientar uma tese de doutorado agora, que a gente vai fazer um estudo, isso, óleo de cannabis para depressão. E naquele caso ali específico, né? Podia estar sendo o que está segurando ainda a vida daquela pessoa. E como assim eu não posso te ajudar se tu não parar com a cannabis, né? Que profissional é esse? Então a gente tem muitos problemas, pessoal. E eu repito, eu acho que o caminho da educação, da conscientização
Isso que está acontecendo aqui, de alguma forma, assim, eu trago esse assunto aqui para isso, né? Que eu sei que aqui ou são alunos ou já são profissionais. Então, eu acho que esse é um caminho interessante para não ter comportamentos como esse, que a Giovana falou ali, né? De rapidinho sair com 300 receitas, extremamente fortes, né? Ou também sair com uma situação dessa que eu acabei de falar. Então, tudo isso é importante se discutir. Aqui o Rogério compartilhou o livro, nem sabia que dava para compartilhar aqui, que bom. O Mito do Normal, Gabor Maté. Show, obrigado, Rogério. É isso aí, pessoal, bora ler aí, quem tiver possibilidade. Então era isso, seguimos aqui com as nossas. Podem ficar à vontade para ir colocando aí no chat, e tal, tá bom? E logo eu faço mais uma pausinha dessa para nós. Espero que estejam vendo aí a minha tela, se não tiver, qualquer coisa me avise. Então, seguindo. Exemplos concretos. Alguém quer falar alguma coisa, inclusive? Quer perguntar? Eu vi um áudiozinho aí. Fique à vontade, qualquer coisa. Exemplos concretos e dados epidemiológicos, né? Aqui algumas situações que eu já falei até, mas reforçando. Crianças ativas são frequentemente rotuladas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Aqui eu falo de um exemplo, pessoal. Ah, que eu acho bem interessante, tem o Diego Hipólito, né, aquele ginasta, medalha de prata olímpico, inclusive, e tudo mais, já foi campeão mundial, etapas do campeonato mundial, né, uma vez eu vi uma entrevista da mãe dele, que ela falava que ele, quando criança, né, era daquelas crianças que ficava pulando em casa, pula no sofá, pula em tudo que é lugar, não parava, ligado no 220 volts, né, sempre nessa energia, o que que a mãe fez? Vamos botar ele para pular num lugar que se pula, então. Vamos botar para gastar essa energia, né? Botou ele e a irmã dele, inclusive, junto, a Daniela Hipólito, né? E botou lá na ginástica e tal. E olha o que aconteceu. Um atleta, cara, medalhista olímpico, né? Imagina se ela tivesse simplesmente começado a dar Ritalina para ele. Tem um texto de um psiquiatra uruguaio, que eu não lembro o nome, não lembro o nome dele, mas o texto fala que a gente está cometendo um genocídio do futuro ao medicalizar nossas crianças, né? A gente está matando quem elas poderiam ser, tá? Pessoal, tem alguém que está com o áudio aberto, a não ser que seja qualquer coisa, dá uma cuidadinha aí. Eu vou ativar o mudo. Ah, e daí, esse texto fala que a gente está cometendo genocídio do futuro. E de fato, né? Quantas crianças estão tomando Ritalina que não tem TDAH, de repente? Né? Que foi olhado um minutinho para, essa criança tem TDAH, pega aqui a Ritalina. Como assim? E eu não culpo os pais, tá? Bem pelo contrário, né? Eu entendo eles, porque muitas vezes, né, não tem o conhecimento, não tem nada. Não é fácil criar um filho hoje em dia, né? Principalmente um filho com toda energia, às vezes, né? Que está dentro de um apartamento, então não tem como extravasar essa energia, né? E daí vai lá, dá um medicamentinho que essa criança fica um pouquinho mais tranquila, facilita a vida dos pais, né? De verdade. Porque não é fácil mesmo, né? Eu tenho 3 filhos, eu é que sei. A minha filha mais velha, possivelmente, em alguns profissionais, ela seria diagnosticada com TDAH, mas eu acho que dentro do que eu conheço, e eu conheço relativamente bem sobre esses assuntos, eu acho que ela tá dentro de uma normalidade. Bota ela no futebol, joga futebol bem pra caramba, e gasta aquela energia ali e tal. Então, assim, né? Quantas crianças não pode estar, de repente, sendo medicadas, sendo que não, elas só são crianças, cara. Só estão sendo crianças. Aqui, ó, isso aqui é um dado que é muito alarmante, pessoal. No Brasil, a prescrição de Ritalina cresceu mais de 775% em uma década. Isso eu estou falando da década passada. Eu nem vi agora os dados, eu acho que não tem dessa década atual, tá? Em uma década cresceu 775% o consumo de Ritalina. Como assim, pessoal? Que teve um boom de diagnóstico de TDAH mesmo? Crianças começaram a ter... Eu acho que não, né? Não é bem assim. Talvez só mudando o nosso olhar para isso, tá? Eu já passo para ti, tá, Reni? Só um segundinho. Então tem um problemão aí. Não tô querendo dizer que não existe o TDAH, que pessoas não tenham TDAH. Eu conheço pessoas que de fato têm TDAH, pessoas já adultas, inclusive, e que o medicamento ali, o psicoestimulante, seja Ritalina, o Venvance, enfim, outros que pode ter, realmente fazem com que aquela pessoa ela consiga viver de uma maneira menos problemática, assim. Que quando ela não está medicada, ela tem vários problemas e tudo mais, né? Geralmente de se encaixar na vida cotidiana, e daí ali tem um balanço risco-benefício que eu acho que acaba sendo positivo. Mas isso tem que ser olhado com muito cuidado, muito cuidado. Eu acho que não é assim. Teve uma revisão canadense na década passada, fez uma revisão geral assim, de milhares de artigos científicos olhando a eficácia da Ritalina no TDAH, porque também dá para questionar isso até.
E ela viu que a maioria absoluta, assim, dos artigos, mais de 95% dessa revisão, não atendiam ali os critérios de cientificidade e tal. E os poucos que sobravam, ainda assim, mostravam que todo o entorno, tratamentos psicológicos, tudo mais, né, aquilo que a gente tem falado do entorno, que tratar o entorno, através de psicoterapias e tal, funcionava mais do que a Ritalina, entende? Ainda tinha uma eficácia ali limitada. Então, eu acho que isso tem que ser mais discutido e eu trago aqui para vocês, né? Reni, pode ficar à vontade, querido. Oi, bom dia, professor, bom dia a todos. Bom dia. Eu estava até conversando com a minha terapeuta, porque eu faço psicologia, né? Estou no nono semestre. Uhum. Justamente referente a isso, por que que hoje se diagnostica tanto, tudo se dá uma patologia? Aí ela estava conversando que um dos motivos que principalmente procuram ela para patologia, que as crianças, ou até a pessoa mesmo, ela falou que já chegou lá falando, olha, doutora, eu tenho isso, isso e isso, eu quero que a senhora me coloque a minha patologia, Sim. para ganhar benefício do governo. Ah, tem isso Eu também. fiquei boba, assim, fiquei passada de ver que a pessoa quer ter uma patologia, quer que o filho tenha uma patologia para ganhar um benefício do governo e não realmente diagnosticar, ver a situação, porque às vezes é só uma criança hiperativa, é só, sabe? Ah, eu não sei, a minha visão é justamente igual à do senhor. É, não, Reni, tem isso, ser humano é complicado, né? Eu tenho um irmão que é médico e trabalha, assim, em medicina da família, no SUS mesmo, ele gosta disso. Ele fala, bah, quantas pessoas que dão uma travada no SUS porque marcam simplesmente não vão porque não querem ir mesmo, ou porque muitas vezes vão só para pegar atestado, né? Que a pessoa vê que não tem nada, tal, só quer um atestado, pô, tá tirando o lugar de alguém ali. Ele fica bem pé da vida, assim. E tem muito disso, né? O ser humano tem disso, né? O ser humano é. Por isso que eu falo, né? Uma conscientização, não só sobre isso em relação aos profissionais, mas a gente precisa de uma conscientização humana, né? Do nosso papel aqui na sociedade e tal. E, enfim, cabe várias discussões, assim. Legal, Reni, obrigado por trazer também isso. Aqui, ó, mulheres exaltas pelo trabalho doméstico, muitas vezes que acaba, né? Tem que trabalhar fora, trabalhar em casa, acaba sobrecarregando mais mulheres. E cuidado, muitas vezes inviabilizados, são diagnosticados com depressão e ansiedade. Muitas vezes, pô, pode se tornar uma depressão. Uma situação dessa cronicamente, com certeza, pode se tornar uma depressão e ansiedade. Mas às vezes não, às vezes tá pesado demais ali, cara. Muda ali, né? Daí tu vai dar um. O Léo me mandou um vídeo ontem que eu achei muito interessante que de um médico contando uma história lá, qualquer coisa me corrige aí, Léo. E falando do professor dele, contou essa história, né, de uma mulher que chegou lá no consultório, e ela tinha uma situação de vida, tinha perdido o marido, alguma coisa nesse sentido, filho, enfim, estava sozinha, e que ela não estava conseguindo dormir à noite, porque cada vez que ela ia dormir, parecia que a casa ia cair em cima dela. E daí ela tinha ali aquela ansiedade, aquele negócio, né? O que que o médico deu? Diazepam para ela. Daí ela voltou nos outros dias, dizendo que estava um pouquinho melhor, mas que ainda sentia que a casa ia cair em cima dela. Até que um dia ela faltou à consulta e daí ela não veio, daí foi feito aquele trabalho comunitário, né, que é muito bacana, de ir visitar a pessoa na casa e tal. Chegaram lá e visitaram, era um barraco, pessoal, que estava quase caindo em cima dela mesmo, entende? Era real. Ou seja, eles estavam tratando a estrutura da casa dela, que estava quase caindo, com diazepam, né? Nunca ia funcionar, né? E é a mesma coisa aqui, às vezes uma pessoa, as mulheres, enfim, sobrecarregadas e tudo mais, vai lá e dá um medicamento, mas não, esse medicamento não vai servir para aquele contexto, para aquela estrutura, né? Vai servir só para pessoas, de repente, suportar mais, mas o que está errado não é a pessoa, é o entorno. Então, por isso que é complexo, né? Por isso que envolve muita coisa, né? O Brasil é o segundo maior consumidor de ansiolíticos do mundo, pessoal. Isso é um dado que eu sempre, assim, achei, caraca, como? Só perto dos Estados Unidos, os Estados Unidos é recordista em tudo que é droga, né? O povo lá é bem, né, medicalizado, e eu tive um tempo lá, cara, e eu fiquei de cara, assim, como a cultura deles a cultura de consumo, no geral, é bem forte, né? A gente fica com vontade de comprar coisas, parece quando tá lá. E isso entra os medicamentos, cara. Tem propaganda de medicamento. Aqui não pode ter propaganda de medicamento na TV e tal. Lá tem propaganda de medicamentos, assim. Tá pronto pra ser feliz? Prozac. Umas coisas doidas, assim, né? Então, isso, né, mostra o porquê que lá tem tanta gente tomando tanto medicamento. E o maior, ó, é o consumidor de ansiolíticos no mundo e o maior da América Latina, no caso do Brasil, né, que é bem problemático. No mundo só perde para os Estados Unidos. Idosos que perdem vínculos e vivenciam tristeza medicalizados com antidepressivos, muito comum. Uma vez eu estava numa palestra, pessoal, não sei se eu já falei aqui para vocês até,
que estava um pesquisador chamado Ivan Esquerdo, ele faleceu agora recentemente, tem uns 2, 3 anos. Ele é o pesquisador da área biológica, eu acho, do Brasil, mais citado no mundo. Tá? Ele é um argentino, veio, fugiu da Argentina na ditadura argentina e ficou aqui no Brasil e fez a carreira de pesquisador dele aqui no Brasil. Ele tem muitos estudos sobre memória, né? Estuda muito sobre memória. Tem a Márcia, minha amiga, professora da Univale, que volta e meia está aqui, que foi orientanda dele, inclusive teve esse privilégio de ser orientando o doutorado dele. Uma vez eu estava num evento bem pequeno, assim, que era um simpósio de memória, e que ao mesmo tempo era uma homenagem ao Ivan Esquerdo. Tinha umas 200 pessoas e ele estava lá, falando de Alzheimer, não sei o quê, e por que começa a perder as memórias mais recentes, as mais antigas se preservam por mais tempo, tendo uma discussão neurobiológica, assim, bem ribiboca da parafuseta sobre isso, né? E daí ele levantou e falou uma coisa que não tinha nada a ver com a discussão, mas que foi sensacional, assim. Que ele falou assim, ó, eu, por exemplo, esse negócio da memória é recente e tudo mais, ele falou assim, ó, eu, por exemplo, com 85 anos, sei lá quantos anos ele tinha nessa época, mais ou menos por aí, com 85 anos, para mim é muito melhor eu lembrar da minha vida quando eu tinha 20 anos, onde eu fazia um, dois, três amigos novos por mês, do que eu lembrar da minha vida agora, com 80 e não sei quantos, onde eu perco um, dois, três amigos por mês. Entende? Então, assim, ó, esses idosos, né, que perdem vínculos, vivenciam essa tristeza, pode até desenvolver uma depressão, e tem acontecido muito disso, mas muitas vezes é a situação ali, não é fácil estar passando por essa fase da vida muitas vezes, entende? E não precisa de um antidepressivo, precisa de acolhimento, né? Precisa de algo nesse sentido, assim. Então, repita, a gente está medicalizando coisas que muitas vezes não são doenças, são situações da vida. Só que não pode ter tristeza, mesmo passando por tudo isso, não pode. Então, vamos dar um medicamento, né? É isso que a gente está. É o soma lá do Admirável Mundo Novo, pessoal. A gente não pode sentir nada, entende? E tá cada vez mais. O Admirável Mundo Novo tem sido cada vez mais atual, é assustador até assim, às vezes, tá? Com a vida em sua diversidade acaba sendo tratada como uma bula. Isso acontece bastante, tá? Deixa eu ver aqui. Show. Aqui um postzinho do Instagram que eu compartilhei aqui, ó, com vocês. Até mandei lá no grupo, inclusive, falando sobre isso aqui, que tem a ver com essa aula aqui, né? Que é da editora Fósforo. A editora Fósforo é uma editora bem bacana, tem livros bem legais lá. Tem o livro As Flores do Bem, do Siddhartha Ribeiro, neurocientista sobre cannabis, foi publicado lá. Tem agora o livro mais recente do Marcelo Leite, que fala da Jurema, né? Os Segredos da Jurema, acho que também foi publicado na Fósforo. E tem esse livro aqui que eu não li ainda, mas por ser um livro da Fósforo, eu já confio, quero ler. Já botei ele no meu carrinho para comprar, inclusive, né? Que ele aqui fala nesse post, né? Ó, como a busca por hiperprodutividade vem incentivando autodiagnósticos com déficit de atenção e causando uma explosão nas vendas de remédios estimulantes. O autodiagnóstico, né, que a Reni falou também. Agora com o ChatGPT mesmo, né? Poxa, a gente vai ali, tem um diagnóstico, tem gente fazendo tratamento psicológico com o ChatGPT, pessoal. Isso é muito, né? É uma máquina, pessoal, não é uma pessoa, né? E Jung falava, né? Diante de uma alma humana, seja outra alma humana. E o ChatGPT não vai conseguir ser isso. Pode dominar tudo, ter todas as teorias, todos os livros ali dentro e tal, mas diante de uma alma humana, seja mais uma alma humana. Então não dá para dar para a máquina atributos que devem ser sempre nossos, tá? Então isso, autodiagnóstico tem levado a esses hiperdiagnósticos, né? E uma explosão aí nas vendas de remédios estimulantes, por exemplo. Entre 2014 e 2021, o aumento relativo de prescrição de Venvance, que é tipo uma Ritalina, né? Originalmente usado para tratar o TDAH, foi de mais de 500%. Olha só, da Ritalina 700 e poucos por cento e do Venvance 500%. Cara, isso é muito absurdo. É muito. Tem alguma coisa errada, entende? Não tá normal isso. Não pode olhar para uns números desses e achar que tá legal, né? O medicamento virou moda entre executivos, jovens e adolescentes que buscam combater a procrastinação e aumentar o foco e o desempenho. A gente tem um problema aí de atenção causado pelas nossas telinhas, é fato, mas uma coisa é ter um probleminha, né, que pode ser, enfim, conversado, tratado de várias outra coisa, é começar a tomar medicamento para isso, assim, a dar torta direito sem nenhum critério. Eu conheço várias pessoas que tomam, de fato, para escrever, para estudar, para. E, assim, cronicamente, esse tipo de medicamento traz efeitos colaterais muito importantes. Depressão é um deles, por exemplo. Psicoestimulantes causam depressão no uso crônico, né? O mecanismo de ação é muito parecido com o da cocaína. E a cocaína causa depressão, inclusive, tá? Então, é importante isso. Ó, a verdade é que no sistema em que vivemos, estamos todos exaustos e ainda assim buscando maior produtividade no dia a dia. Isso não implica necessariamente um diagnóstico de déficit de atenção, obviamente, né? Talvez estejamos apenas sobrecarregados. Eu não tenho dúvida disso, né? Que a gente tá. É aquilo que eu falei, pô, se eu tiver que tomar um medicamento para render, para escrever os artigos, cara, tá errado isso. Eu não sou uma máquina.
Eu sou um corpo, eu sou uma pessoa. Eu já acho que eu estou sobrecarregado demais. Se eu fizer mais ainda, não tem, tá muito errado. Não é possível que a gente não possa fazer uma reflexão nesse momento, né? Por isso que eu acho importante discutir a escala 6 para 1, né, para 5. Tipo, pô, dá 2 dias de folga para a pessoa. Entende? Para que um? Se bobear, tem gente que não quer nenhum, né? Um tempo atrás nem pagava, né? Tinha escravidão, né? E daí falava na escravidão, vai quebrar a economia do Brasil se abolir a escravidão, tal. Esse papo tem já de muito tempo, né? Quando foi a proposta do 13º salário, vai quebrar, nada quebrou a economia. A escala 5 para 2 não vai, bem pelo contrário, as pessoas de repente vão ter um pouquinho mais de lazer, né? Vão ter um pouquinho mais de qualidade de vida, vão render mais, consequentemente, que é o que os estudos têm mostrado. Então a gente está sobrecarregado, pessoal, é fato. Para mim, fim de semana, eu não trabalho. Eu sempre falo isso, fim de semana eu não trabalho. Isso aqui, ó, que a gente está fazendo agora, o projeto do Clube da Sinapse, eu não considero um trabalho ainda, pelo menos, né? Para mim é um prazer. Então eu deixo para fazer as coisas que me dão prazer. Venho aqui, costuro uns livros, escrevo um poema, fico com a família, passeio, coisas de universidade, eu não faço fim de semana. Porque eu acho que pelo menos 2 diazinho, né? Off, a gente merece, a gente precisa, tá bom? Seguindo aqui. Deixa eu ver. Ó, essa postagem daí. Ó, as anfetaminas vendidas na farmácia não garantem a continuidade da alta produção se o sujeito dorme só 3 horas por dia depois de trabalhar 16 horas ininterruptas. Em algum momento será preciso descansar. É isso, pessoal. E o sono, eu quero trazer uma aula aqui só para falar sobre sono, a importância do sono na saúde mental. É fundamental. Se a gente não dorme, tudo vai mal. O corpo biológico vai mal, a psique vai mal, tudo vai mal. O social vai mal, tudo vai mal. A gente precisa dormir. E se a gente não estiver nem dormindo, cara, daí mesmo, né? Não há remédio que tenha o efeito sustentado de nos transformar em pessoas sem as limitações da condição humana. É o que eu estou falando, a gente é humano. Sem falhas de memória e atenção, sem dificuldade com trabalhos árduos, sem tédio e desinteresse por assuntos que consideramos chatos. Repito, a gente não é uma máquina. A gente não é o chat GPT que responde tudo a toda hora, está sempre animado para responder tal. Não, cara. Eu vou ter desânimo, eu vou ter probleminha de memória, eu não vou dar conta se tiver muito pesado, entende? Eu vou ter desinteresse às vezes, eu vou ter tédio às vezes, tá? Se eu precisar tomar o soma de todo dia para não ter nada disso, eu tô ferrado, cara, né? Não é esse o caminho. A Juliana Belo Diniz, que é psiquiatra, ó, outra voz aí, né, Léo? Né? Tem vários profissionais, obviamente, muito bons na psiquiatria fazendo essa discussão aqui. O Uruguai, que eu falei, é um psiquiatra também. Eu sou horrível com nomes, tem que anotar, senão eu não lembro. E aí tá tudo nesse livro aqui, ó, que eu indico no final aqui, inclusive, né? O que os psiquiatras não te contam, né? Eu tô louco para ler esse livro, deve ser bom, é da editora Fósforo, que eu confio, então deve ser uma publicação massa. Claimari, fica à vontade, tá com a mãozinha levantada. Deixa eu só abrir aqui o meu vídeo aqui. Oh, que bom. Uhum. Professor, o seguinte, eu pergunto para o professor, que o professor está falando a respeito da medicalização, né? Só que eu pergunto para o professor, quanto tempo você tomando que vira vício, que você fica viciada? Porque tu tem que tomar um tempo, né? Depois eu acho que gradativamente você tem que estar diminuindo isso. Mas a gente nota que as pessoas não fazem isso, né, no tempo hábil que tem que fazer. Elas prolongam, aí depois elas ficam viciadas. E é muito mais difícil depois você tirar uma medicalização, né, porque elas já estão muito viciadas, elas dependem daquilo. Então, qual é o processo, o tempo que a pessoa tem que tomar e no tempo que ela tem que começar a diminuir para ver se realmente ela consegue fazer as coisas sozinha, sem ter que precisar tomar a medicalização? O Tá. professor conseguiria responder para mim? Sim, muito bacana essa pergunta, Claymar. Assim, vai depender da substância, né, da droga, medicamento, enfim, medicamento é droga. Vai depender da substância e depender, inclusive, do indivíduo também, né? Os indivíduos reagem diferentes a diferentes substâncias, né? Não é todo mundo que tem contato com uma substância que fica dependente daquela substância. Alguns ficam, outros não. Então tem um fator aí que envolve tanto a biologia da pessoa quanto a psique, o social da pessoa, tudo isso. Então é bem complexo, não tem uma regra, entende, Carvalho? Não dá para dizer assim. E tem medicamentos que nem sequer às vezes levam essa dependência física mesmo, é mais uma dependência psicológica, né? Alguns antidepressivos, por exemplo, que são mais
leves, assim, eles não têm ali a característica de levar uma dependência física, por exemplo, mas a pessoa fica ali com medo de largar e voltar a sentir. É algo muito mais psicológico, mas a ser tratado na psicoterapia, né? Do que propriamente algo dali da questão com a substância em si. Agora, tem os que são tarja preta, todos os medicamentos são tarja preta, isso quer dizer uma tarja preta no medicamento. O que quer dizer uma tarja preta no medicamento? Que ele é mais perigoso? Que ele vai matar? Não, não necessariamente. Por exemplo, o Rivotril, do ponto de vista de letalidade, que é uma tarja preta, é muito mais seguro do que o Gardenal, que é uma tarja vermelha. É muito mais fácil eu morrer tomando uma quantidade maior de Gardenal do que de Rivotril. Em termos de letalidade, o Rivotril é bem mais seguro. É difícil, a não ser que tu misture com álcool, tal, daí fica mais perigoso, né? Por isso que é interessante, importante estudar psicofarmacologia. Mas o que quer dizer a tarja preta no Rivotril e em tantos medicamentos? Quer dizer esse medicamento causa dependência e tolerância. Tipo, a pessoa toma uma quantidade, para ter um efeito, vai ter que aumentar essa quantidade e vai ficando dependente dele. Dependência física mesmo, daí. Não consegue mais dormir sem ele e tal. E daí para retirar é um processo, né? Um processo que não vai ser abrupto. Abrupto geralmente não é uma estratégia legal. Vai fazer um processo de retirada gradual, aos pouquinhos, né? E é assim, então não dá para te dar uma resposta exata, mas leva um tempo para o cérebro se adaptar. A dependência é uma adaptação do cérebro a uma substância. E leva um tempo para ele desadaptar também. E aí, cada caso é que vai ter que saber, né? Cada caso analisado individualmente para te saber, opa, aqui a gente está num. Mas esse tarja preta, a tendência é que em alguns meses eles levam a uma dependência física, tá? E eu não quero aqui, pessoal, fazer até uma analogia, né? Que eu falei, tem alguns antidepressivos mais tranquilos e tal. Eu não quero fazer uma demonização da medicação também, não é essa a intenção, né? É claro, o objetivo principal desse encontro é conscientizar sobre a questão da medicalização da vida, e por isso que eu foco mais nisso. Mas quando eu falo de psicofarmacologia, eu falo disso que eu vou falar aqui agora. O medicamento ele pode sim ser uma ferramenta muito útil, muitas vezes, né? Falo que o medicamento é uma ferramenta. Eu já vou passar aí a voz para vocês, tá? O medicamento é uma ferramenta. Por exemplo, um machado é uma ferramenta. O machado pode ser usado para construir, sei lá, uma estante. Essa estante que eu tenho aqui é meio rústica, feita assim, a machado mesmo. O pessoal aqui da minha cidade pode fazer, porra, ficou uma coisa bonita ali, né? Ou o machado eu posso usar para matar uma pessoa. É a mesma ferramenta. Então, a ferramenta é a mesma. A forma com que eu uso ela é que é diferente. Um medicamento é uma ferramenta que pode ser muito bem utilizado ou pode ser mal utilizado. A gente está falando aqui principalmente da má utilização do medicamento, dessa ferramenta, né? Por exemplo, eu faço uma analogia de andar de bicicleta com rodinha. Quando a gente está aprendendo, quando é criança, muitas crianças aprendem a andar de bicicleta botando aquelas rodinhas do lado, né? E bota a rodinha, ele vai lá, começa a aprender a se equilibrar. Chega um momento que dá, não sei vocês, mas a gente aqui erguia as rodinhas. Daí fica um pouquinho mais assim, né? Vai aprendendo a se equilibrar, as rodinhas pouco encostam no chão. Chega um momento que tira uma rodinha, deixa só uma, até que tira as duas. E a criança vai lá andando assim, né? Cara, o medicamento pode ser isso, pode ser a rodinha, entende? Da bicicleta. A pessoa tá lá num momento da vida em que ela não tá conseguindo andar, entende? Ela tá numa depressão profunda, não consegue nem sair de casa e tal. Pô, ali talvez vai ser importante mexer na química ali, que vai dar esse start, entende? Essa faísca aí para ela fazer os movimentos. E daí bota ali as rodinhas, né, para ela andar, vai indo. Aí com o tempo, processo psicoterapêutico e tudo mais, vai retirando as rodinhas, vai diminuindo a dose, intercalando, e tal, até que tira e ela vai andando sem rodinha. Entende? Essa é a ideia. Mas o medicamento ele pode ser útil. Então só para deixar isso registrado e bem claro aqui também, que eu acho que é importante. Antes de ir ali no chat, eu vou ver a Vera tá com a mãozinha levantada, fica à vontade, Vera. Oi, bom dia, professor. Bom dia para todos. Bom dia. Estão me ouvindo? Claro, estamos sim, fica à vontade. Não, então, eu vejo assim a medicalização hoje em dia, ela é banalizada, né? Tanto é que quando aqui em São Paulo, quando você entra numa drogaria, é tudo à mão, né? Eu vejo que muitas pessoas vão passear na farmácia, tipo um shopping. Eu vou lá comprar vou lá comprar uma vitamina, vou lá e sai com cesta de coisas que, né, não são necessárias, principalmente remedinho para dor, né? A Hum, pessoa está com uma dor, vai lá comprar um, compra dois e aquilo acaba sendo acaba viciando a pessoa, né? Ela acha que ela ir lá na farmácia comprar aquilo, ela já está melhorando. sim, E aqui em São Paulo é tão banalizado que já tem propagandas na televisão da Ultrafarma,
E ele faz promoção, tipo assim, vão lá que hoje é o dia da promoção dos medicamentos. Então eu assisto essa propaganda, eu fico assim horrorizada. Como assim fazer uma promoção de liquidação de medicamentos para. Então quando eu vejo essa propaganda, eu fico assim, nossa, os velhinhos vão agora todos para a farmácia para comprar, porque é promoção, porque já vê lá, promoção, tem que aproveitar, não pode perder, né? Sim. Então já cria uma mentalidade, né, nas pessoas. E, e é complicado, né? Também tem uma outra, e a Big Pharma, né? Tem uma outra que também faz propaganda no programa do Luciano Huck lá, CIMED. Gente, é um absurdo, eu acho um absurdo, né? Porque eu acho que deveria ser proibido isso, né? É estranho, né? E, e falando sobre tarja preta, eu acho que é muita questão também, esse negócio de medicalização, a Big Pharma e tudo mais, políticas públicas, né? Porque, que nem a cannabis, né? O professor comentou aí a cannabis e tudo mais. Eu trabalho com a cannabis, eu sou bióloga, né? Algumas questões da psicologia eu não entendo muito bem, por isso que eu quero aprender, estou aqui. Mas a cannabis na farmácia é tarja preta. É boa, muito E boa aí, também. para associação, para as pessoas comprarem de associação ou importado, é uma receita simples branca. Então, olha o absurdo, né? Como coloca um fitoterápico que não vai dar, né? Que nem tarja preta, o professor comentou, que vai dar dependência, né? É um produto que pode dar dependência. A cannabis não traz isso, né? Porque é uma concentração mínima que ele vai fazer um tratamento. E, então é uma coisa assim meio maluca. Olha que Brasil é esse, né? E sobre normalidade também que foi colocado, eu vejo assim que a gente vai oscilando, né? Hoje eu estou no meu normal super bem-estar, amanhã eu estou no meu normal depressivo, e a gente vai oscilando, né? Sim. Então é bem aquele ditado, né? De louco todo mundo tem um pouco. Então eu creio assim que não existe o normal, todo mundo é meio louco. Sim. Tem o normal de É cada um, isso, né? obrigada. Obrigado, É, velho. Obrigado. Muito bacana tu trazer o exemplo do CBD. O CBD da farmácia, pessoal, é só o canabidiol, praticamente. O canabidiol, um dos constituintes da cannabis, tem uma aula que a gente fala sobre isso aqui no clube. O canabidiol não causa dependência, mais que provado isso. Esse constituinte não causa dependência. E o canabidiol na farmácia é tarja preta, né? Então tem umas coisas aí que são meio discrepantes, realmente, velho. É bom trazer. Em relação à questão das propagandas, assim, Vera, é aquilo que eu falei, né? Nos Estados Unidos eu fiquei bem, assim, apavorado. Eu, caramba, né? Tanto é que eu tive um amigo americano que ele tinha um saco, literalmente, pessoal, um saco cheio de cápsula, mas muitas cápsulas, assim, várias cores de cápsulas. Falou, essa cápsula aqui é tal vitamina, essa é outra, essa é outra. Nossa, ele tomava todo dia, assim, umas 10 cápsulas no café da manhã. Eu brincava com ele, pô, essa quantidade de cápsula que tomou, não precisa mais nem tomar café, né? Já matou a fome. Porque era bem doido, assim, é muito comum isso lá. E é um comércio, né? A gente vê o quanto a nossa sociedade está doente, né? O quanto é perigoso se adequar muitas vezes à sociedade, quando a gente vê quais as duas principais indústrias do mundo hoje. As indústrias que mais faturam no mundo hoje, pessoal, são a indústria das armas, né, da guerra, e a indústria farmacêutica. Ou seja, olha como está a nossa sociedade, se matando um ao outro e se drogando. É isso que a gente mais consome no mundo hoje, arma e droga, né? A gente está bem doente mesmo. Deixa eu ver aqui, colocações no chat, vou parar um pouquinho. Participei de um seminário Floricannabis, show, também estava lá. Na semana passada, fiquei impressionada sobre os benefícios do canabidiol e que para algumas doenças raras vai ser fornecido no posto de saúde. Mas que o maior problema que está acontecendo é a falta de preparo dos médicos. É isso aí. Não tem educação médica para isso, né? Eles não têm isso na formação médica, não se fala sobre o sistema endocannabinoide no curso de medicina, então eles não sabem simplesmente. Daí tem muitos buscando essa formação agora. Tem uma aula aqui do clube, tu que estás aí no clube agora, não tem o nomezinho aqui, então peço desculpas, mas está gravado, né? Está lá no nosso, uma aula que eu falo do sistema endocannabinoide como potencial para doenças neuropsiquiátricas, especificamente. Bem interessante. Rogério colocou aqui: um dos maiores problemas do uso de medicamentos é o chamado desmame. Vejo tanto o medo do vício do medicamento quanto o medo de retirar a posologia, a pessoa se sentir desprotegida e novamente vulnerável. É bem isso, Rogério. Acontece muito isso. Por isso tem que ser feito um processo gradual e com suporte psicológico, né? Muito bom ali para, né? Igual o pai lá a mãe lá na criança que vai tirar a rodinha, ei, vai, tu consegue, vai dando aquele suporte ali e tal, até que ela pega a confiança e vai, né? Mas aquele momento inicial da confiança
É aquele negócio, tem um poema do Lucão que fala: passarinho, quando aprende a voar, sabe mais sobre coragem do que sobre voo. Então a pessoa não está sabendo andar direito ainda, mas ela precisa de coragem, aí o suporte psicológico vai ser importante. Bem feito, né? A Lohane coloca, mas esse tipo de promoção aqui em Nova Veneza, que é uma cidade também, tem, eu acho, um crime, pois elas aproveitam, né, muito principalmente das pessoas do interior e idosos. É isso mesmo. Não, eu às vezes vou na casa da minha avó, ela fica assistindo muito aquele canal de missas e tal, né? Cara, a quantidade de promoção que tem de suplementos, essas coisas lá para pessoas mais idosas, assim, eu fico apavorado. Poxa, o pessoal tá explorando bem o público aqui, né? O marketing do negócio ali, do canalzinho. Tá bom? Essas aulas anteriores do clube encontrar em que link? Algum drive? Diandra, no nosso grupo do WhatsApp, tá lá no grupo, na descrição do grupo do WhatsApp, tem um link que leva tanto para as aulas gravadas quanto para o cronograma das aulas que virão, tá bom? Só entra lá no nosso grupo. Seguindo aqui, pessoal, dilemas éticos, já estamos nos aproximando aqui do fim. Diagnosticar é escutar ou rotular? Aqui eu vou trazer perguntas para vocês, tá? E para vocês ficar aí reverberando na cabecinha de vocês. Diagnosticar é escutar ou rotular, né? Tem muito isso. Diagnosticar, vou lá e dou um rótulo. Tem pessoas que querem o rótulo, inclusive, né? Tem pessoas que ficam confortáveis com o rótulo, que a primeira coisa, eu tenho TDAH, eu tenho não sei o quê, eu tenho, né, para justificar algumas coisas, inclusive, assim, que elas estão loucas por um rótulo. A gente vive numa sociedade de rótulo, né? Quando eu terminei meu doutorado, que eu defendi ali meu doutorado e tornei, né, um título de doutor, eu escrevi um texto sobre isso. Eu gosto de escrever crônicas, escrevi o rótulo de doutor, porque a gente vive numa sociedade de rótulos, né? Daí eu falei, pô, colei em mim um rótulo de doutor, que não quer dizer muita coisa muitas vezes, né? Mas é uma sociedade que gosta de rótulo, muitas vezes eu uso esse rótulo, né? Esse rótulo acaba sendo um cartão para mim, muitas vezes, assim, entrar em algumas contextos e tudo mais, né? Mas a gente é uma sociedade de rótulos. E diagnosticar pode ser mais um rótulo, né? Então, diagnosticar deve ser mais escutar, o que o Léo falou. A pessoa não sabe nada sobre mim, então tem que aprender, né? Pô, vou escutar essa pessoa, né? Antes de dar algum diagnóstico, simplesmente rotular ela. É só uma reflexão. Medicalizar pode ser alívio ou silenciamento, né? Ok, tô aliviando a agonia daquela mulher que achava que a casa ia cair em cima dela. Mas estou silenciando ela. A casa dela de fato estava quase caindo em cima dela, né? E silenciar ali, porra, era um problema, né? Tinha que solucionar. Não era com o Rivotril que eu ia solucionar a estrutura da casa dela, né? Aquela pessoa que está numa situação, uma criança principalmente, né? As crianças às vezes não são ouvidas, né, pessoal? Não tem voz. Então, a criança, eu vou lá e medicalizo ela, eu estou silenciando ela mais ainda. E o que que aquele comportamento estava dizendo? O que que não está legal lá? Qual é o problema? O problema às vezes não vai ser resolvido com a Ritalina. O problema é um entorno, cara. A Ritalina silencia a criança só, né? Então, medicalizar pode ser alívio ou silenciamento? Pode ser alívio, sim, né? Muitas vezes é alívio, como eu falei. O medicamento é uma ferramenta interessante. Mas quantas vezes é silenciamento também, né? Como proteger a singularidade do sujeito em tempos de padronização dos afetos? Isso é outro problema, né? Ah, tem que ser assim, assim, assado, caber nessa caixinha. Ah, mas eu gosto de um jeito um pouco diferente, de pessoa, enfim, né? Como proteger essa singularidade? Isso tudo são reflexões que eu trago aqui para a gente já ir encaminhando para o final. E falando de alternativas e resistências, né? Aqui algumas possibilidades nesse sentido. Psicologia fenomenológica, uma psicologia interessante que faz uma escuta da experiência vivida, né? Aborda ali o contexto do sujeito. Isso é muito importante, pessoal, né? O Gabor Maté falou lá, o lugar melhor para se ter esquizofrenia é um lugar onde tem um acolhimento, onde tem escuta, né? Muito mais do que um lugar onde tem muitos medicamentos, tá? Terapias integrativas, comunitárias, isso é tão importante, tão difícil, pessoal, porque, porra, envolve muita coisa. É o que eu falei, é complexo, eu não estou falando aqui que é fácil, né? Como que eu vou fazer uma terapia comunitária? Olha a quantidade de profissionais que envolveria, custos financeiros e tudo mais, que eu acho que ali na frente, se bem feito, né, esse valor retornaria de outras formas, mas não é assim que é visto, né? Então é difícil mesmo, não é fácil fazer isso. Cuidado que considera o contexto, a história, a cultura, tudo isso é muito importante, né? Cuidado ético que valoriza a subjetividade e não impõe silenciamento pela via do fármaco. De novo, né? Até que ponto o fármaco está aliviando dor, até que ponto ele está silenciando pessoas, tá? Então essas, acho que são alternativas, né, e resistências que a gente pode pensar aí a longo prazo, não a curto prazo, obviamente, com grupos grandes de pessoas. A gente está aqui em 20 e poucas pessoas, né, discutindo sobre isso, bacana, que isso se perpetue cada vez mais profissionais,
pessoas que estão em formação começam a discutir isso, né? Para a gente começar a espalhar essa possibilidade. Eu acredito muito no trabalho de formiguinha. A profissão de professor me ensinou a acreditar nisso, assim, entende? Eu acredito. Se eu não acreditasse, eu não tava nessa profissão ainda, inclusive, né? Porque eu acredito no trabalho de formiguinha. Eu acho que isso tem um impacto que a gente não consegue nem mensurar, na maioria das vezes. E aqui, por um momentinho de pausa, eu vou trazer finalizando já um poema meu para vocês, né? A questão primeiro, né? E se ao invés de corrigir sintomas, a gente aprendesse a escutar os sentidos da dor, né? Eu, através da poesia, pessoal, manifesto muito, né, das minhas questões, das minhas dores, muitas vezes, dos meus dilemas. Por muitas vezes eu me questionei, né, sobre a minha normalidade, entre aspas, assim, né? Porque eu tinha interesses que fugiam do padrão onde eu estava acostumado a viver, uma cidade do interior, tudo mais e tal. E muitas vezes eu me questionava, caramba, eu acho que assim, ó, se eu tivesse, eu poderia ter sido diagnosticado com alguma coisa, se eu tivesse nascido nessa época agora, assim, né? Talvez até um, sei lá, um leve TEA, alguma coisa assim, mas eu não acho isso. Eu acho que tá. Porque eu tinha uma introspecção, tinha uma coisa que parecia que era proibido, assim. E eu ficava muito nessa questão, pô, mas aquilo que eles me acham meio maluco é ao mesmo tempo o que mais legal tem em mim, entende? O que sai mais coisas interessantes também. E daí eu até escrevi um poema sobre esse dilema, né? E se chama Manicômio de Gênios. E ele é assim, ó. Só não sei me responder se me perco na loucura ou na genialidade. O mesmo que alimenta essa dúvida, opa, o mesmo que alimenta essa dúvida sustenta também esta tênue proximidade. Às vezes num, às vezes no outro, às vezes meio a meio, gênio e louco. Simples assim. Perdido na minha loucura, tenho encontrado o que de mais genial há em mim. E eu acho que é isso, pessoal. Todo mundo tem um gêniozinho aí dentro de si, mas dependendo, ele vai ser diagnosticado com alguma coisa e vai tomar um medicamento para tratar esse gêniozinho, porque ele vem junto com uma dose de loucura. Entende? Então, assim, se ao invés de a gente corrigir isso, né, a gente aprender a escutar as pessoas, os sentidos da dor, eu acho que isso é mais interessante. Érica, fica à vontade, querida. Tá com a mãozinha levantada, é a que tá aparecendo primeiro aqui para mim. Professora, para parabenizar mesmo pelo poema. Eu ia bater palmas, no caso. Eu vou Ô, bater do mesmo jeito. obrigado, obrigado. Esse poema foi meio que um desabafo no momento, assim, não tem? Quando junto com o poema vem um entendimento de si mesmo. Tipo, deixa eu com as minhas loucurinhas aqui, que elas são bem legal. Obrigado, Érica. A Cíntia tá com a mãozinha levantada também, fica à vontade. Então, eu não sei se foi discutido isso, porque eu entrei já tinha uns 10 minutinhos ali Tá, do fica à trabalho. vontade. Mas, assim, complementando do que foi falado sobre o comércio lá em São Paulo, propagandas e tudo mais, a parte da formação também dos profissionais, porque eu sou bióloga e no meu livro de biologia vegetal, eu me deparei com uma foto do Roundup, tratamento de transgênicos, e aquilo ali dentro do livro, de Sim, uma empresa, sim, dentro do livro. Ou sim, seja, e não tinha discussão nenhuma a respeito disso, nem sim. do agrotóxico e nem dos transgênicos, e eu já tinha toda essa discussão na minha vida, só que vários dos meus colegas, que eu era bem mais velha também, e os meus colegas bem mais jovens do que eu já recebiam aquilo ali como naturalizado. Isso, Aquilo ali já vai entrando na mentalidade deles, que é a mesma indústria que produz medicamentos. é verdade. Então, esse atrelamento e essa formação dos profissionais, e depois quando tu se depara ao longo da vida que tu vai tendo experiências, que eu tive que tratar meu pai em psiquiatra, e o psiquiatra ia dar medicação e já falava para dar aquele remédio, porque aquele lá não ser o genérico, porque o genérico não funcionava. E saber que eles ganham em cima das medicações que eles prescrevem, e isso é fato, isso não é, né, teoria da conspiração, está atrelado. Então, isso daí não, sabe, fica muito claro que tem o comércio, nós somos apenas uma engrenagem no meio desse sistema ganhando dinheiro. Então, nós estamos sendo bonequinhos, a vida sem valor nenhum,
sem, sabe? E isso é muito sério e é muito importante que se tenha um amplo debate a respeito para as pessoas conseguirem se libertar, porque é algo realmente muito triste, né? A situação em que a gente se encontra e cada vez mais eles pegando desde cedo, então agora é desde criança já recebendo esse rótulo e já entrando nessa engrenagem de uma vida inteira abastecendo essas indústrias que inclusive causam doenças, né? Sendo que as do agrotóxico, Sim, agricultores têm alto índice de suicídio porque sim, lidam com agrotóxicos e nós comemos isso lentamente e estamos sim, de uma certa forma, ficando doentes. Mas sim. é tudo entrelaçado. Era isso que eu queria falar, falei Ô, muito, Cíntia. mas eu acho que a gente tem que ampliar essa discussão e de uma maneira assim levar para mais público, sabe? Porque é muito triste. Muito Obrigada legal. pela Ô, oportunidade de aprender mais hoje e discutir também a respeito. obrigado, Cíntia. Obrigado pela contribuição. Muito importante isso que tu trouxe. Até me deu uma aula, dá para fazer uma ideia, dá para fazer uma aula toda falando dos efeitos do agrotóxico na saúde mental. Tem um colega de mestrado, doutorado que estudava isso, assim. Dá até para chamar ele para falar, se bobear. E realmente, né, a indústria é a mesma, né, que faz o agrotóxico, faz o medicamento. A Bayer, se eu não me engano, é a dona do Roundup, eu acho também, e ela produz medicamento. Então faz a doença e faz o tratamento, né? Pô, negócio é esse. E é igual o cara que fura o pneu e é borracheiro, né? Bota os pregos lá, ele faz o problema e conserta o problema. Então, é bem por aí. Legal tu trazer isso, Cintia. Obrigado, inclusive. Deixa eu ver, tem alguns chatzinho aqui, alguma coisa. A Suete colocou, sou obrigado a compartilhar, pois eu de muitos problemas de saúde usando tarja preta e cada vez mais parecia problemas como depressão, diverticulite, rinite, mialgia, enxaqueca, muita coisa, realmente. Quando comecei a buscar o autoconhecimento, consagrar a ayahuasca, hoje não uso nenhuma medicação, estou curada de todos esses problemas. Legal, Suete, muito bacana. A ayahuasca, a gente tem uma aula aqui que fala sobre a ayahuasca, inclusive, né, que é um composto aí que tem um potencial terapêutico gigantesco, sobretudo para a saúde mental, né? A gente tem muito a aprender aí com os povos originários, os indígenas, nesse sentido, né? Que ele é uma ciência milenar. Então, legal trazer esse depoimento. Tem uma aula, quem se interessar, que a gente falou sobre isso, a ayahuasca, a medicina da floresta. Maria Isabel colocou, poema forte, professor. Obrigado por ser nosso professor, poeta e nos ensinar tanto. Pô, eu que agradeço. Isso aqui não acontece se eu não tiver vocês aqui, né? Se eu estiver sozinho, nada acontece. Obrigado, Reni, também. O Rogério colocou aqui, Cíntia, já leu A Árvore Mais Sozinha do Mundo, de Mariana Salomão Carrara? Ótima dica, nunca li, Rogério, mas já gostei do título. É sobre uma família do sul do país que trabalha numa plantação de tabaco. Trata sobre isso que você acabou de falar sobre suicídio. Muito obrigado, Rogério, pela dica. Esse chat fica aqui também. Show de bola. Obrigadão. Pô, seguimos aqui. Então, reforçando algumas sinapses que a gente fez hoje, né? E reflexões. A medicalização transforma questões humanas em doenças. Esse é o ponto-chave que a gente discutiu aqui. E daí doenças são tratáveis, né, do ponto de vista farmacêutico, e esse é o problema, que tratar questões humanas. A psicopatologização apaga subjetividades legítimas, né? Se eu transformo aquilo numa patologia, eu paro de escutar a pessoa de alguma forma, né? A subjetividade daquela pessoa, quem ela é. A normalidade é um construto histórico, como diz ali o Gabor Maté, cultural, não absoluto. O que que é normal? A gente pode se questionar sobre isso. Eu me questionei muitas vezes, inclusive, esse poema que eu li para vocês vem desse questionamento. Então, diagnósticos devem ser dispositivos de escuta e não de controle. Isso é importante. Um dispositivo de escuta que vai entender a pessoa, eventualmente vai diagnosticar de fato uma pessoa e eventualmente vai medicalizar, dar um medicamento para uma pessoa realmente, como pode ser uma ferramenta interessante, mas isso não como de forma disseminada e difundida e completamente sem controle, como a gente tem visto agora, tá? Aqui algumas dicas que eu sempre dou, né? Esse material tá disponível lá também no grupo, tem um link que leva para o material, tá bom? Então aqui tem algumas dicas de filmes e documentários. A maioria das coisas que eu coloco aqui eu já vi, eu assisti, ou as que eu não vi ou assisti são dicas, eu tá na minha lista ainda para fazer e são dicas de pessoas, enfim, que eu confio. Side Effects, tá na Prime Video, né? Um thriller psicológico que critica a influência da indústria farmacêutica na prescrição psiquiátrica. Diagnóstico, da Netflix, uma série documental que explora casos médicos complexos, dando voz à experiência subjetiva dos pacientes em busca de respostas, interessante. Esse Take Your Pills aqui também na Netflix, Oi, Tori. documentário que investiga o uso crescente de medicamentos estimulantes, como Ritalina e o Adderall, né, e os impactos culturais e sociais na busca por performance. Aqui alguns livros, podia ter botado aqui até o Admirável Mundo Novo, que eu acho que
cabe um pouquinho a questão do soma e muito mais coisa. O que os psiquiátricas não te contam, né? Aquele que eu citei aqui, da Juliana Diniz, da editora Fósforo, e aquele outro que a gente citou aqui também, O Mito do Normal, Trauma, Saúde e Cura em um Mundo Doente, do Gabor Maté, bem interessante, que inclusive o Rogério compartilhou aqui com a gente, show de bola. Alguns podcasts, né? Que Psicocast, Medicalização da Vida, tem um link aqui para acessar, quem quiser. Abrapso Podcast, A Era dos Diagnósticos de Transtornos Mentais e a Patologização da Vida, também é um episódio também bacana. Diálogos Despatologizantes, também tem aqui o link desse podcast com questões bem interessantes. Aqui algumas referências que eu sempre trago no final, né? E aí, fazer aqui as discussões finais. Estou vendo o Léo com a mãozinha levantada, fica à vontade, Léo. Deixa eu baixar a mão. Eu até inicialmente agradecer pelo poema, né? Eu já ia até pensando aí numa colocação de trazer um pouco essa questão da arte, né? Como a gente já discutiu em outro momento, até como resistência, né? A todo esse processo, né? E aí você nos presenteia com esse lindo poema aí, foi demais. E até pensei, né? Pensando na arte como um todo, né? Eu acho que a Nise da Silveira, né, tentou com a arte combater as lobotomias, né? Hoje eu acho que é uma forma de tentar também se prevenir dessa lobotomia também que a gente vive hoje, uma lobotomia mais sutil, virtual, né? Química. Então, química, isso. Então, eu acho sensacional você trazer, e eu esperava mesmo, né? Já, e te conhecendo, né? Mas uma outra questão que eu ia colocar, eu acho que o silêncio dos nossos dilemas, né? Vamos dizer assim, né? Hoje eu estou estudando filosofia e eu vejo até esse combate contra as humanidades de uma forma geral, né? Do silêncio das humanidades nas escolas, né? Hoje você vê, eu acho que parece São Paulo já tem professor de filosofia trabalhando com a área administrativa, porque já não tem mais espaço nas salas de aula, né? Então, uma hora que você comentou, né, de uma pessoa idosa, né, eu estou com meus pais bem velhinhos, né, e eu percebo isso muito de perto, esses dilemas da finitude aí, né, e achei muito interessante, porque isso eu estou percebendo muito fortemente. E aí a gente não discute um pouco, né, a morte é uma coisa que a gente varre para debaixo do tapete, por exemplo, né, uma série de outras questões que não se quer discutir, né? Se quer trazer soluções prontas, que se quer trazer o medo, o ódio, né? A desinformação, muitas vezes. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Enaltecer também essas possibilidades, que eu acho que a filosofia ela corta caminho nesse sentido, a arte, né? Ela traz traz à tona situações de uma forma talvez até muito mais uma capilaridade melhor, uma capacidade das pessoas absorverem, né? Então, eu acho isso super importante, né? Mas, de fato, o que eu queria mesmo ressaltar é um pouco isso. Eu acho que a gente está deixando de lado, varrendo para debaixo do tapete nossos dilemas, e isso traz angústia, traz ansiedade, e eu acho que a discussão, não só dentro de um consultório, né? Eu acho que e trazer também uma coisa que me veio agora, né? A gente discutiu naquele grupo da filosofia psicodélica, né? Do professor Jean lá, e a gente teve momentos ali que a gente tratou também um pouco essa questão, né? Da própria pessoa, porque no caso do uso do psicodélico, por exemplo, né? De você ter uma consciência ampliada, de você ter uma percepção vamos dizer, dessa matrix de uma forma. Até o colega falou de se adequar à sociedade, mas na verdade acaba sendo o inverso. Você enxerga muito essa sociedade doente, mas você tem que viver nela. Então não se trata só do set setting, mas também da matrix, né? Você tem que cuidar como é que a gente vai olhar para essa matrix e como vamos trabalhar essa matrix, né? Então, assim, se a gente ainda varrer para debaixo do tapete e se hipnotizar com químicas, né? Eu acho que, de fato, a gente nunca vai trazer à tona situações que realmente vai, de uma forma, aplacar essa ansiedade generalizada, né? Se é para dar um diagnóstico, então, acho que é um pouco isso, uma angústia generalizada que a gente acaba vivendo, né? Mas é um pouco trazer isso, eu acho que
A tua poesia me fez estender um pouco numa eloquência, às vezes, um Show, que pouco bom. mais poética também. Bom, deu Mas eco, é isso, deu... te agradeço demais. Eu acho que a gente pode fazer um curso, né, sobre isso. Tem muita coisa Dá. que inspira vontade de se manifestar mesmo. Sim, Mas valeu, agradeço a todos também. Eu aprendi demais hoje aqui. Show. Muito obrigado. Legal tu trazer essa questão, né, dos dilemas, né, que a gente silencia, e é isso mesmo, tipo a questão da morte, a gente não fala sobre morte, né, é um tabu, né, a gente tem medo, a gente evita, e até uma ideia, cara, vou trazer aqui, eu tenho muita vontade, eu tenho vontade de trazer muitas coisas para aqui, né, aos pouquinhos eu vou trazendo, tem muita coisa que eu curto, e uma coisa tem estudos sobre a morte mesmo, do ponto de vista neurocientífico, o que acontece e tal, e já junto com isso trazer todas essas discussões, né, falar mais disso, né, eu acho que é isso. Então, bem bacana, Léo, brigadão. E bora Só escutar. ressaltar publicamente, assim, eu gosto demais das suas metáforas, das suas formas de abordar os fatos de uma forma que parece que entranha na gente, fica fácil, fica muito mais lógico tudo. Te agradeço demais pela forma que transmite também o conteúdo. Eu que agradeço. Eu, na verdade, é a forma que eu, né, tento transformar para entrar em mim, daí só replico para os outros, porque senão não entra em mim também. Então, show. Vamos ver aqui, só ler aqui os últimos comentários. A Lohane colocou, conserta o problema, não ameniza sobre os medicamentos, imagina, né? Mas como produzir em alta escala para a população se o natural é muito caro? Realmente ainda tem essa dificuldade, mas esse dia eu estava lendo um artigo até que falava de que essa questão do mercado por trás do orgânico e tal, por que que era caro, que tinha umas questões que não era simplesmente oferta e demanda, tal, tinha algumas outras coisas ali. Rogério colocou aqui que aula completa, professor, esse final com as indicações de livros, filmes, podcast e artigo mostra sua preocupação com a transmissão do conhecimento. Show! Brigadão, Rogério, obrigado pela participação, pela presença também. E essa ideia das dicas finais não está desde o início, né? O projeto está se construindo, né? Então agora eu sempre vou fazer, que eu curti também. Slane coloca, devemos ser mais tolerância ao diferente, pois grandes feitos e evolução da humanidade foi devido àqueles que questionaram o status quo. Com certeza, né? Teve muita gente ali que provavelmente né, poderia ser diagnosticado, tomar um medicamento e não descobrir alguma coisa. Na loucura, entre aspas, daquele momento, assim, né? Então, bem bacana isso. Acaba sendo, né, uma ferramenta de controle, como o Léo trouxe e tudo mais. E isso é um problema, é disso aí que a gente deve refletir. Wanda, obrigado pelas discussões. Então era isso, pessoal. Eu que agradeço vocês também. Isso aqui só acontece porque tem mais gente junto, como eu sempre falo. O próximo encontro vai ser Sinapses Biográficas. Possivelmente vou apresentar para vocês o grande cientista, o grande ser humano que foi o professor Elisaldo Carlini. Se vocês não conhecem ainda, vale a pena conhecer esse cara. Ele é bem inspirador. A Vera conhece possivelmente, outras pessoas, vale muito a pena. Tá bom? Era isso. Bom fim de semana aí para vocês. Até as próximas sinapses aí. Tamo junto. Tchau, tchau.